O Lula foi importante para a extrema-esquerda até aquele momento. Agora começa uma nova fase, porque o PT não vai conseguir se sustentar sem o nome Lula. Isso é fato, Fábio. Me irrita. Isso é o que eu posso fazer, ao invés de desejar o que esse cara deseja para nós, é mostrar a verdade dos fatos. Essa tem que ser a nossa arma. Vamos lá, Fabião. Pós-Lula, aflige velha guarda petista e projeta risco do fim do PT. E quem disse isso foi um dos fundadores do PT e que a gente sabe que é o cara que fica ali, ó, com as marionetes ali, ó. Tá? Daniel. Ó, dá uma olhada aí, ó. Aquilo que já afligia a velha guarda do Partido dos Trabalhadores, a perspectiva de a legenda não conseguir sobreviver após a saída do presidente Lula do cenário eleitoral, começou a ser verbalizada publicamente. Foi na voz de José Dirceu, outrora o mais poderoso ministro dos governos petistas e ex-presidente da legenda, que veio o recado mais claro dessas preocupações. Então, meu amigo Fábio, é o que a gente estava comentando durante esses dias. Lembra que a gente falou sobre os democratas? Os democratas não ter um nome de peso, mas não poder trocar o Biden, porque neste momento seria uma fraqueza deles. Aqui no Brasil, eles só têm o Lula. É diferente. Lá eles têm um monte de nome, né? A Michelle Obama, né? Um monte de nome para substituir o Biden. Só que eles não podem porque mostra fraqueza. Aqui no Brasil é diferente. Aqui eles não têm outro nome de peso na esquerda, senão Lula. Yeah. E foi exatamente por isso o plano de tirá-lo de lá de dentro da cadeia. Porque eles não tinham outro nome para derrotar Bolsonaro. E eles continuam não tendo, cara. Haddad, Boulos. Quem são esses caras? Piada, né? E aí, o que eu vejo nessa projeção do Dirceu aqui? Quando o Lula saiu fora, quando o Lula sair, porque já tá só o couro e o osso, né? O cara tá no final da rabiola. O cara tá no fundo do poço já tá quase perto da cova. Enfim, algumas pessoas já acreditam que ele já esteja na cova, né Fábio? Mas o cara tá aí, no bico do corvo. Então, quando o Lula se afastar da política completamente, não haverá outro nome da esquerda. O que a esquerda tem que fazer? Na minha visão, tá? Que é o que o Dirceu começou a falar aqui. Tem que apagar o passado, ou seja, tira o PT de jogo, vamos criar um novo partido, o Partido do Amor, né? Vamos criar o Partido do Amor com uma esquerda moderada, com discursinhos floridos, e aí o passado fica de lado. O Lula foi muito importante para a extrema-esquerda. A extrema-esquerda, a gente tem que usar esse termo todos os dias. O Lula foi importante para a extrema-esquerda até aquele momento. Agora começa uma nova fase, porque o PT não vai conseguir se sustentar sem o nome Lula. Isso é fato, Fábio. Eu vejo que é aquela coisa que todos nós aqui sabemos, né? É chover no molhado. A esquerda comunista, que é o Lula é um comunista, ele é visão de poder, né? Então ele quer poder. Quando você quer poder, você não cria um substituto, porque você tem medo desse substituto tomar o seu poder. Então você nunca cria um substituto. Eu acho que essa é uma pouca diferença entre o comunista e o globalista. O globalista, ele ainda consegue ter substitutos. Já o comunista, ele não, ele só luta pelo poder, ele só quer saber do poder, só se importa com o poder, então ele não cria outro. E ao contrário, cara, quando alguém começa a crescer dentro do comunismo, ele destrói, cara, é estilo máfia, né? É o crime organizado. Quando você tem um chefe de um crime organizado, ele não quer deixar com que outras pessoas se tornem muito fortes, porque ele tem medo que essa pessoa tome o poder dele, porque eles querem tomar o poder um do outro. Então ele nunca deixa que ninguém fique tão forte ao seu redor. Diferente, por exemplo, da direita conservadora com o Bolsonaro, que criou tantos discípulos aí. O nosso problema é qual o candidato que nós vamos escolher, porque nós temos tantos. Porque o Bolsonaro nunca lutou pelo poder. O Bolsonaro lutou pelo povo, que é diferente de lutar pelo poder, o que faz o PT. Então, o que acontece? O Lula,
Cara, vai acontecer mais ou menos a minha visão que está acontecendo nos Estados Unidos. O Biden deveria sair? Deveria. Muitas pessoas estão dizendo que o Biden vai sair. Na minha opinião, eu posso estar completamente errado, eu acho que o Biden não sai. Eu acho que o Biden continua. E um dos fatos pelo qual o Biden não sai é a própria esposa, que está acostumada em viver naquela vida de princesa, né? E o que acontece no Brasil? Opa! Nós temos alguém aí? Temos. Então, o Lula, o dublador de demônios, ele, com certeza, ele gostaria de sair já, entendeu? Ele tá vendo que o negócio tá ficando feio para ele quer sair. Mas o Lula tem a bruxa que tá do lado dele, que não vai deixar ele sair. Ela não vai deixar, cara. Ela vai ficar brigando, porque, entendeu? Ela usa a calça e vai querer que ele faça a vontade dela. E ele vai Ela ficar... usa a calça, foi ótimo. Ele vai ficar, cara. Ele vai ficar. E isso aí eu acho que vai continuar em 2026. E isso, cara, em certo aspecto, é bom. Porque isso vai ser a queda do PT, como o Daniel, né? Todo mundo sabe quem é o Daniel, lá de Cuba. Todo mundo sabe quem ele é. É o que ele está prevendo. Ele está prevendo exatamente isso. Porque o Lula, como não criou ninguém para ficar no lugar dele, porque é uma luta pelo poder, vai perder o timing. Cara, mesma coisa aqui nos Estados Unidos, Mário. Por exemplo, se eles quisessem colocar a Michelle Obama para candidato à presidência, por que não fizeram um ano atrás? Colocassem-os na primária. Hoje, ela poderia estar à frente do Trump. Eles poderiam ter pego o Gavin Newsom aqui da Califórnia e feito isso. Mas não, eles perderam o timing. Agora, eles estão desesperados, falando, cara, se eu tiro o Biden, eu tô ferrado. Se eu deixo o Biden, eu tô ferrado. Então, eles não sabem o que fazer. A esquerda americana está em frangalhos, eles não sabem o que fazem. E a esquerda brasileira está indo para o mesmo caminho, porque a bruxa lá não vai deixar o Lula sair. Ainda que o Lula estiver morrendo, ele vai ter que fazer, vai virar o tio Paulo, vai começar a conversar com garrafa d'água, vai vir... Cara, vai ser... O que acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Ele vai ser o tio Paulo brasileiro agora, né? Porque tem um tio Paulo americano, agora vai ser o tio Paulo brasileiro, e ele vai estar sendo carregado pela cuidadora Janja. A cuidadora Janja, né, que cuidou dele na prisão, ela vai fazer esse tipo de trabalho. Então, cara, eu concordo com o Daniel aí. Realmente, o Lula vai cair e o PT vai acabar. Uma vez que o Lula, né, cair, cara, o PT já era. Aí eles vão tentar criar aquela teatros das tesouras, nós não somos mais extremistas petistas, agora nós somos de centro-direita, porque o Brasil vai acabar tendo o mesmo teatro de tesoura, a direita verdadeira e uma direita falsa. Dentro da direita falsa, você terá os antigos petistas dentro da direita falsa. Olha, Fábio, vamos abrir então aqui umas discussões aqui. O povo do chat aí pode participar, então, nesses 15 minutos de programa que nós temos aqui. Vocês podem fazer a pergunta, tá? Coloca Mário, Fábio na frente e a gente pode responder aqui ao longo desses 15 minutos aí restantes do programa, tá bom? Participa aqui da live com a gente, coloque aí a sua indagação e a sua pergunta para ver se a gente consegue aqui esclarecer, tá? Fábio e Robert, o Gabriel José. Fábio e Robert, os globalistas vão para o lado da esquerda por causa do tio Paulo? Por isso vimos toda essa junção dos dois... E aí, Fabião? Cara, os globalistas sempre vão para o lado da esquerda? Não necessariamente, tá? Nós temos o caso da Segunda Guerra Mundial, que os globalistas ficaram ali no meio sem saber o que fazer, né? Porque você tinha o bigodinho e você tinha o comunista. Então, eles se uniram aos comunistas para o bigodinho. Mas o bigodinho também era de esquerda. Então fica difícil. Mas, normalmente, sim. Cara, sempre caem pro lado da esquerda. Sempre. Entendeu? Sempre cai. Porque eles têm medo da direita entrar e dar certo. Porque se a direita entra e dá certo, nunca mais sai. Então esse que é o problema deles. Então eles têm que ficar saboteando. É uma sabotagem. Esquerdista é sabotagem da direita. Então, infelizmente, se a gente olhar no mundo de hoje, sim, sempre cai pro lado da esquerda, cara. Sempre. E o Brasil vai ser igual. Eles vão tentar fazer a mesma coisa. Vão tentar... E como fizeram, né, cara? O Lula, hoje ele é presidente...
porque a extrema-esquerda se juntou com a direita limpinha, né? O pessoal do MBL, Pavinato, toda essa gente aí, ou apoiaram o Lula, como o Pavinato fez, ou falaram, não vou votar em ninguém, eu fico em casa. Então, indiretamente, também apoiaram. Então, nós vimos isso nessas eleições brasileiras, vimos isso nas eleições argentinas, vimos isso na França, vimos isso em todo lugar. Então, sempre eles caem para o lado esquerdo. Deixa eu ver aqui quantas perguntas temos ainda, Fábio, se alguém mandou mais alguma pergunta. Bom, aqui, ó, a Maria de Lourdes colocou assim, ó, ainda em 2026, não dá para adiantar para ontem. O que acontece, minha querida Maria de Lourdes da Silva? A gente já falou sobre o fim do PT aqui. E aí eu vou acrescentar dizendo, eu não sei se o Fábio concorda comigo, não adianta nada o PT sumir, porque eles irão criar uma forma de criar um outro partido tão forte à extrema esquerda como o PT, mas com uma nova vertente, com uma vertente de ovelha, vestido de ovelha, bonzinho, uma esquerda boazinha, entendeu? Então não adianta, o PT é apenas uma sigla. Se ele se desfazer, se o partido se desfazer, as pessoas filiadas ao PT ainda continuam na política. Você concorda comigo, Fábio? Olha, eu concordo em parte, Mário. Por exemplo, quando a gente fala o PT vai acabar, nós não estamos dizendo que literalmente não existirá mais PT em 2026. O que a gente está falando é que não existirá mais um PT tão potente como é hoje, tá? Queira você ou não, o PT é o segundo partido com mais deputados na Câmara. Então eles têm muito dinheiro. Então para você falar, vai acabar, vai sumir, não vai ter nenhum petista, chegar em 2026, puf, sumiu, não existe mais um petista. Não, isso não vai acontecer, tá? O que nós estamos falando é essa liderança do PT, que é o Lula, e todos eles são as pessoas que são muito mais velhos, são todos acima de 80 anos, 70 e tantos anos. E esses já vão sair disso, e eles não têm uma renovação. Então, quando a gente fala o PT vai acabar, é diminuir esse poder que eles têm, essa influência que eles têm. Eles não, como eles não estão mais conseguindo eleger vereadores, eleger prefeitos, eleger, e vai começar a diminuir cada vez mais. Então, o número de deputados que eles têm agora será menor em 2026. E eles não terão uma liderança. Mas o PT, cara, vai continuar ainda por muito tempo, porque eles têm muito dinheiro, Mário, eles têm muito poder. Partidos políticos no Brasil é uma máfia. Então, eles têm esse poder, eles têm esse dinheiro, mas eles vão perder toda a relevância. E, provavelmente, em vez de partidos de direita apoiar a eles, esse partido fake de direita apoiar o PT, agora vai ser o PT que vai se infiltrar nesses partidos de direita para fazer coalizão, para conseguir tentar governar o Brasil, como você mesmo colocou. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que entender, não é... até 2026, pessoal, não tem como tirar o PT antes disso, tá? Esse que é o problema. A gente pode fazer um impeachment, não temos voto suficiente para isso. Não tem. A gente quer impeachment o olho que tudo vê, mas não tem senadores que possam fazer isso. O Eduardo Bolsonaro e o Salles, eles querem impeachment o olho que tudo vê. Então eu vou votar para esses dois, porque esses dois têm a pauta que eu quero. A pauta do meu senador tem que ser tirar o ovo que tudo vê. Se tem isso em pauta, é o meu voto, o meu apoio a ele.